Vamos falar um pouquinho de segurança, principalmente é um debate que eu acho que assim a esquerda não sabe fazer. Assim. Não. Boa parte da esquerda não sabe fazer, é onde a gente mais perde, assim. Ouvindo a sua entrevista falando sobre o seu pai, né? Infelizmente você perdeu seu pai por uma questão de saúde pública, não de segurança, né? Exatamente. E aí eu queria entender um pouco suas visões sobre legalização das drogas, por exemplo. Não, perfeito. E só para dar contexto, meu pai era dependente químico, ele foi durante toda a minha existência e morreu de uma forma muito trágica em decorrência das drogas, mas eu acho que a gente só não pode perder a oportunidade de dizer isso, mas ele morreu mesmo em decorrência do preconceito. E eu tô falando porque muitas pessoas me escrevem nas redes sociais para dizer: Tabata, meu pai também é alcoólatra. E eu entendi que isso não deve ser motivo de vergonha. Porque eu cresci realmente achando que a gente tinha que esconder a dependência, o alcoolismo do meu pai, que era nossa culpa, que era como se fosse um castigo divino pra gente, sabe? E pra mim vem sendo muito importante. É um processo talvez nunca acabe de entender que meu pai tinha uma doença. E que todo mundo que mandou ele rezar, se esforçar, ser uma pessoa melhor, não tinha ideia do que estava falando. E assim, eu tenho minha religião, sabe, acredito muito na espiritualidade. Mas eu acho que é importante sempre dizer, falar para alguém que é usuário de crack, que essa pessoa tem que rezar ou se esforçar mais, é igual falar para uma pessoa que tem câncer, que ela tem que rezar ou se esforçar mais. É uma ofensa. Doença a gente trata com saúde, com medicamento, com ciência. Então, só esse ponto, porque eu realmente acho que o que matou meu pai de verdade foi o preconceito e o estigma que existe na periferia. E trazendo para a questão da guerra às drogas, assim, eu não consigo achar que tá dando certo, sabe? Meu pai foi a pessoa mais próxima que eu perdi, mas eu vi, sabe, pessoas de 13 e 14 anos morrerem na mão do crime. Sabe, eu vi famílias inteiras serem destruídas por causa das drogas. Então, assim, a gente está errando muito nisso. E quando eu olho para as experiências do mundo, países que, por exemplo, liberalizaram o uso da maconha, avançaram muito nesse sentido. Porque aí, gente, a gente coloca no lugar certo, sabe? E eu nem acho que a maconha é o que da questão, mas se a gente acha e eu concordo que o uso abusivo de álcool ou de qualquer outra substância é uma doença e a ciência diz isso, como é que a gente vai para a Cracolândia com policial e não com médico, sabe? Eu acho também que a esquerda erra quando fala disso, mas eu já volto para esse ponto, porque eu realmente acho que daqui a alguns anos vão olhar e falar: nossa, eram bárbaros. Eles pegavam pessoas que estavam super doentes, com uma doença que as pessoas não entendiam, e eles maltratavam. E eles prendiam, sabe? É igual se fazia com a epilepsia. Antigamente, quem tinha epilepsia era tratado como se estivesse possuído pelo demônio. E hoje a gente fala, meu Deus, bárbaros, sabe? Volta para as cavernas, o que é isso? E eu acho que vão olhar assim para a gente falar: era assim que vocês tratavam quem era dependente químico, era assim que vocês tratavam quem era alcoólatra, sem contar, não vou tentar abrir mais 10 mil questões, mas que isso é utilizado para aprender jovens negros de periferia, sabe? Então, acho que a legalização de algumas drogas, para ser muito sincera, eu tenho muita dificuldade de raciocínio mesmo com drogas como crack, porque eu vi o crack destruir meu pai em 2 anos. Então, será que a gente deveria realmente permitir a livre circulação de uma droga que é tão mortífera quase como uma arma, sabe? Mas com certeza drogas mais leves e a gente vai fazendo e vai vendo o que acontece. Outros países trilharam esse caminho e você desmonta muito da base do tráfico, sabe? Porque passa a ser legal, não está acontecendo no paralelo. E aí você começa a ter uma conversa muito mais frente a frente. O álcool também é perigoso quando é utilizado em abuso. Então, essa é a minha visão.